Senhor é glorificado. Tem um exemplo que eu sempre conto aqui, né? E quem congregou comigo, está lá a Luciana lá no fundo, ela era pequena ainda, né, Lu? Mas a gente congregou junto na Assembleia de Deus. E antes de desmancharem essa igreja aqui da Epaminondas, eu já falei isso aqui uma vez, mas sempre eu gosto de estar falando, porque não é fácil. Não é fácil até estar na casa do Senhor. Não é fácil. Aqui tem o joio e aqui tem o trigo. Sou eu que vou fazer a separação ou é você? Nenhum de nós. É o Senhor. Quem vai fazer a separação é o Senhor. E nós estávamos num ensaio de um coral. E, de repente, uma irmãzinha de trás falou assim para mim. Ô, Leninha, me chamavam de Leninha, alguns outros de Marilene. Você faz favor, é só apertar um dedo assim no interruptor. Você apaga esse ventilador, desliga o ventilador. Eu só fiz isso, pastor. A moça lá de trás passou o aviso, eu era do soprano da primeira fileira. Fui lá e apertei o botão. Não, ligar o ventilador. Tá, ligou. Meu Deus do céu. Eu estava parando de tomar um remédio, porque eu tomava remédio controlado. Cadê o meu irmão Geraldo e o Ronaldo? Não é isso, Ronaldo? Tomava remédio controlado. Meu Deus. Pensei que eu ia apanhar naquele dia. Porque a hora que eu fui embora, tinha uma sacada assim da igreja, a mulher começou a gritar lá de cima comigo. Você não tem jeito. Olha, eu estou doente. Atacou minha sinusite. Mas era um escândalo, irmãos. E eu falei, a mulher está falando comigo? Aí a moça que estava comigo, com você. Naquela noite eu não dormi. Não dormi. E minha mãe não entendia. Porque eu estava parando de tomar o remédio. E aquela noite eu pedi um remédio para ela. Só que eu tinha que ter uma sabedoria. Os meus pais estavam afastados da casa do Senhor. Eu não podia contar para os meus pais o que estava acontecendo. Senão aí eles não iam voltar nunca para a casa do Senhor. Você tem tido essa sabedoria? Você abre a tua boca bem grandona lá dentro do seu lar e contar todos os probleminhas que acontecem aqui neste lugar. Onde você trabalha. A sua família não vai entender. O seu esposo que não é evangélico não vai entender. A sua esposa não vai entender. Os seus filhos não vão entender. Você quer que a sua família venha para a casa do Senhor? Tenha sabedoria. Você quer receber a tua vitória? Passe por onde Jesus passou. Aleluia. E ele passou pelo deserto, pelos leprosos, pelas murmurações, pela traição. E aí chega onde eu acho muito bonito, nós já fizemos isso aqui um dia. Em João 13, do 4 ao 5. Glória a Deus. Você quer abrir tua Bíblia? João 13, do 4 ao 15. Diz assim, ontem a missionária Marta falou sobre isso. Glória a Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Pedro disse assim, Jesus, mas você vai lavar os meus pés? Né? Uma vez nós fizemos isso, logo no começo que nós estávamos aqui. Lembra, Gerson? O pastor pegou uma bacia e começou a lavar os pés, sabe? O Senhor quer ver a nossa humildade. Uma das coisas que o Senhor, eu vou continuar neste versículo, uma das coisas que o Senhor falou desde o início desse trabalho, para mim e para o meu esposo, lá na varanda onde começou, que nós fôssemos sempre simples, sempre humildes, essa foi a palavra, de humildade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho que eu nunca falei aqui. E sobrou os pés de um irmãozinho amado que já está na glória, do irmão Manuel. Os pés dele tinham muita ferida. E ficou para mim lavar, sabe? Então, imagina Jesus. Você quer chegar onde Jesus chegou, passe por onde ele passou. Amém? Glória a Deus. E aí eu lavei os pés do irmão Manuel, sequei. Eu falei, ô Jesus, né? Só o Senhor. Mas o importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E aí, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Tem coisas que o Senhor faz no nosso meio agora e a gente não entende. A gente só vai entender depois. A gente não entende. Pastor Jonas Pires tem uma pregação com esse título. Tem coisas que o Senhor faz agora que a gente não entende. Porém, mais tarde a gente vai entender. Amém? Passe pelo deserto, sem entender. Ore pelos enfermos. Receba as murmurações. Seja traído. Lave os pés dos seus discípulos, dos seus amigos. Tenha amor, tenha carinho, tenha humildade. Pastora, mas eu não estou entendendo nada. Quem disse que é para você entender agora? A palavra do Senhor diz nessa manhã. Você só vai entender depois. Tem coisas que é para depois, tem coisas que não é para agora.
Aleluia. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, Jesus sabia, e como ele sabe de tudo. De todas as situações que você está vivendo, o Senhor está acompanhando você. Não pense você que o Senhor se esqueceu de você. Ele está acompanhando você. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, todos menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor, o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. O Senhor deixou exemplos de tudo o que ele fez, registrado na palavra. Amém? Agora, o que cabe a mim e a você é ler a palavra do Senhor. É procurar andar como Jesus andou. É que as pessoas que olhem para a gente vejam o brilho de Cristo. Abaixe tua cabeça agora. Faça a pergunta para o Senhor. Senhor, eu tenho o brilho do Senhor na minha vida? Faça uma reflexão nessa manhã. Pergunte para o Senhor. Eu tenho o brilho, Senhor. Glória a Deus. Pergunte para o Senhor. Eu tenho brilho, Senhor. Aleluias. Amém? A resposta é você e o Senhor. Outro dia nós fomos numa padaria e os meninos chegaram, até minha família, a gente foi tomar um lanche. E chegaram bagunçando, gritando. Eu falei, gente, calma. Ai, chegou os bagunceiros, né? E aí eu falei, fica quieto todo mundo. Aí tá. Aí chegou uma moça lá na mesa para perguntar o que a gente queria. Ela rodeou. Vocês são evangélicos, não são? E a gente não estava com uma Bíblia na mesa, não estava todo mundo só de saia, sem brinco. Não! A vida precisa ver o brilho do Senhor no nosso semblante. Então não se esqueça, viu? O Senhor está nos preparando para a vinda dele. E que essa palavra seja uma receita para tudo que você tem que viver, para que no momento que o Senhor vir buscar a sua igreja, você não venha ficar e não venha perecer. Amém? Aleluias. Mas uma coisa que aconteceu e que às vezes acontece muito, e eu estava vendo a televisão essa semana e disse que o Brasil está em primeiro lugar acerca da depressão. Quem já teve depressão aqui? É muito ruim, irmãos. Eu não desejo, para o meu pior, eu não tenho o pior inimigo, eu não tenho inimigo para a glória de Deus, mas eu não desejo para ninguém ter depressão. É muito ruim, é muito triste. E sabe o que aconteceu com Jesus? Em Mateus 26, glória a Deus, do 39 ao 41, a Bíblia do Senhor diz, sabe o quê? Que ele sofreu solidão. Às vezes nós estamos numa igreja como essa, tem algumas pessoas aqui nessa manhã, mas a gente está com solidão. Jesus passou pela solidão. Por que eu e você não podemos viver esse momento? Jesus passou. Se você quer chegar onde ele chegou, passe por onde ele passou. Amém? Mateus 26, do 39 ao 41, a palavra do Senhor diz assim, aleluias. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Ele estava sozinho, ele se retirou e deixou os discípulos ali. E ele foi ter um momento de oração. Mas quando ele voltou, oh, aleluia, quando ele voltou, os discípulos, os 3 que ele deixou ali, eles estavam dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. A palavra diz que é fácil vencer a tentação. O difícil é conseguir vencer. E ele disse, olha, vocês fiquem aqui enquanto eu vou ter um tempo de oração. E quando ele voltou, estavam todos dormindo, ele se sentiu o quê? Sozinho. Então, de repente, você está aqui nessa manhã, você está se sentindo sozinho. Mas passe com o Senhor, ele está junto com você.
Aleluias. Pode ser que não tenha uma pessoa te acompanhando aí do seu lado, mas o Senhor não desampara. Aleluias. Então, de repente, você está vivendo esse momento de solidão. E aí a gente vai para Mateus 27. Você que não tem costume de ler a Bíblia, hoje nós vamos ler a Bíblia, amém? 27, 29. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ele passou pelos espinhos. E quantas das vezes, pastor Cícero, a gente passa pelos espinhos, né? Quantas das vezes o pastor me dá, por favor, essa liberdade de falar, o pastor Cícero é o único filho. E ele tem uma mãezinha que mora lá com ele, doente. É Alzheimer, né, pastor Cícero? Ela tem Alzheimer. Você olha para a mãe do pastor Cícero, parece que ela não tem nada. Nada. Mas só Deus sabe os espinhos que eles passam. Ele e a diaconisa Reni, ali naquele lugar. Jesus passou pelos espinhos, pastor. Reni, então, passem pelos espinhos também. Vocês querem chegar aonde ele chegou? Passe por onde ele passou. Aleluias. E a palavra do Senhor diz assim, ó, Mateus 27 e o 29. Fizeram uma coroa de ramos, cheios de espinhos, e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, glória a Deus, dizendo, viva o Rei dos Judeus. Por isso que quando o Nedson cantou nessa manhã, eu falei, no final vou pedir para ele louvar esse hino. E aí você vai meditar. Só que eu tenho que correr, só falta 10 minutos de olha, e a pregação só está na metade. Né? Você quer chegar onde Jesus chegou? Ele passou pela cruz, passe pela cruz. Ô pastora, mas a minha cruz está muito pesada. E a de Jesus? Ele passou por mim e passou por você. E a sua cruz está difícil? Mas você quer chegar onde ele chegou? Pega a tua cruz agora. Olha, pastora, mas está insuportável, está difícil. Eu não consigo, você não vive onde eu vivo. Você não trabalha onde eu trabalho. Mas e a minha cruz? Você quer trocar comigo? Eu não quero trocar a minha com ninguém. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele só dá aquilo que nós podemos carregar. Amém, pastora Tânia? Só aquilo que nós podemos carregar. Ele não dá além do que a gente possa suportar. Ele não dá. Amém? E eu não vou dar nem a referência dessa última, porque ainda tem uma boa parte da palavra. E o que aconteceu? O triunfo final está em Filipenses 2, do 9 ao 11. Você pode abrir tua Bíblia. E diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias! Essa é uma parte da história do Senhor Jesus. Amém? E tudo que nós vivemos hoje, em alguma parte do que eu coloquei aqui nessa manhã para você, alguém se encaixa. Eu me encaixo aqui no ele foi tentado, tal, de repente você está passando um momento de tentação. E eu quero dizer para vocês, irmãos, não é porque eu estou com o microfone aqui na frente, não. Mas eu já passei um pouquinho de cada coisa. Quando eu tive o Felipe, eu tinha 22 anos de idade. E eu trabalhava, eu cheguei naquele lugar, presta bem atenção, sem filho. E hoje eu tenho 51 anos, eu sou linda, não sou? Eu tenho que me amar, né, pastor Mauro? Eu me acho muito bonita. Estou falando sério. Se você não concordar, amém. Cada um se acha. Eu me acho bonita. Só que pensa mais bonita, bem magrinha. Então eu trabalhava neste lugar. E o que aconteceu comigo? O Felipe nasceu enquanto eu tinha 2 anos lá de trabalho. Só que nesse lugar também, quando o Felipe nasceu, eu recebi Jesus. Sabe? Pensa numa pessoa que foi tentada. Pensa numa pessoa que foi tentada. Quem me ajudava muito era a tia da Luciana, a Neuza. Porque quando eu era tentada, eu ligava para ela e pedia ajuda em oração. Você está sendo tentado, o Senhor está falando com alguém aqui nessa manhã. Porque às vezes nós vamos trabalhar e nós somos tentadas no nosso lugar de serviço. Eu, pastor Mauro, eu trabalhava no departamento de engenharia. E eu estava ali sentada, tinha um rapaz que trabalhava lá, e muito bonito, por sinal. Muito bonito mesmo. Ele passava e jogava uma carta na minha mesa. Era carta de encontro, era carta de promessa. Olha, eu assumo teu filho, só que eu tenho uma noiva. Eu vou contar toda a história para vocês. Ele dizia bem assim na carta, você é muito bonita, eu gosto muito de você. Não importa que você tenha um filho, não importa nada. Eu quero montar um apartamento para você. Eu só não posso casar com você, porque eu já dei a minha palavra lá para a família da minha noiva. Mas eu quero cuidar do teu filho. Até hoje ele não tem filho. Mas eu quero cuidar do teu filho, eu quero te ajudar. E a tentação, ela não vem feia para você não, né, pastor Custódio? Ela vem toda bonita, ela vem para te encantar. Labachuri me canta, Lamá.